TV Câmara, a TV do povo de Natal. Olá, eu sou Flávia Urbano e está no ar o Comitê de Imprensa. No nosso programa de hoje nós vamos conversar a respeito dos avanços e do que ainda há para avançar em relação à Lei Maria da Penha e a garantia dos direitos às mulheres. Este mês de agosto, a lei completa 11 anos. Para conversar sobre este assunto, a nossa entrevistada de hoje é a defensora pública Ana Lúcia Raimundo, que é responsável por uma série de ações voltadas para a questão da mulher dentro da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Seja bem-vinda, doutora Ana Lúcia, ao Comitê de Imprensa. Muito obrigada pelo convite, e por inserir a Defensoria Pública, que tanto tem lutado, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. Doutora Ana Lúcia, a Lei Maria da Penha, ela completa 11 anos, agora em agosto, e a senhora que acompanha de perto, a aplicação da lei, eu queria que a senhora falasse primeiro qual o papel da Defensoria Pública nesse contexto, de garantia de direitos às mulheres. Olha, a lei no dia 7 de agosto agora completa 11 anos. A Defensoria Pública vem numa luta muito grande, desde aqui no Rio Grande do Norte, desde 2010 foi criado o NUDEM, e eu estou coordenadora desse núcleo desde 2014. Então, a nossa luta é para alcançar toda a população feminina, porque a Lei Maria da Penha é bem clara ao explicar que toda mulher, então não interessa qual é a classe social, ela pode ir à Defensoria Pública quando ela sentir que tem direitos violados, E aí o NUDEM, ele tem um acolhimento com psicóloga, assistente social, e nós temos uma triagem lá na Defensoria para evitar que as mulheres vão e saiam naquele dia sem serem atendidas. Então a gente procura, agora também a gente precisa da ajuda da mulher que vai lá, que ela diga quando ela não vier encaminhada pela delegacia, dizendo que foi vítima de violência doméstica, que ela explique que ela está ali pela questão da violência doméstica, porque aí ela vai ter uma prioridade. São duas prioridades no primeiro atendimento da Defensoria. Saúde, que é caso de vida ou morte, e violência doméstica, que também é caso de vida ou morte. Então quer dizer que as mulheres que procuram a Defensoria, nem sempre elas passaram primeiro pela delegacia. Muitas vezes a Defensoria é a primeira porta que elas estão batendo. E pode ser a primeira porta. Ela só precisa passar pela delegacia e pelo ITEP, quando existe uma violação física. Porque no ITEP se faz o exame, depois vai à delegacia, se relata e se leva um BO. Mas, assim, a gente vê que ainda existem instituições que exigem um BO, mas o BO não é necessariamente uma peça que tem que estar incluída, porque ela pode ir relatar à Defensoria e da Defensoria já serem pedidas as medidas necessárias, as medidas urgentes. Só para a gente explicar para o telespectador, a Defensoria é uma espécie, a Defensoria é a garantia de que aquelas pessoas, prioritariamente aquelas pessoas que não têm condições financeiras de pagar pelo serviço de um advogado, ela vai ter esse serviço gratuitamente, não é isso? Exatamente, a Defensoria Pública existe para isso, para que todas as mulheres e todas as pessoas hipossuficientes ou em situação de vulnerabilidade possam ter acesso ao Poder Judiciário. Nós tivemos um aumento no nosso quadro agora, acho que nós estamos na faixa de 50, 52 defensores, éramos 38, mas ainda somos muito pouco, porque a Constituição diz que num período de 8 anos, desde 2014, nós devemos ter o mesmo número de promotores e juízes para poder estar atendendo a demanda reprimida que existe nessa camada que não sabe desse acesso. Então, a gente precisa levar
ao conhecimento das pessoas que existe uma defensoria pública para as mulheres e para todas as pessoas. Doutora Ana Lúcia, em relação especificamente à Lei Maria da Penha, as delegacias da mulher, essa questão da violência, ela já era tratada antes da lei. Mas o que avançou a partir da sanção da Lei Maria da Penha? O que é que mudou efetivamente no trato com essa questão da violência e também em relação ao agressor? Ela especializou, ela trouxe uma punição mais grave, hoje bem mais grave, né? Porque a ação penal pública, em alguns casos, se tornou incondicionada. O que significa? Mesmo que a mulher desista, a ação tem que continuar. Somente em casos de violências muito leves, que a gente não pode comparar isso com violência física. Porque existem 5 tipos de violência. E esses 5 tipos têm que ser observados. A física é a que aparece, é a que todo mundo pensa que é a única violência que existe. Mas existe a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Então, todos esses são tipos de violência que a mulher pode procurar a defensoria para relatar. Ah, mas eu estou me separando hoje porque eu sofri uma violência há 3 anos e continuou sofrendo, mas não teve mais coragem, às vezes, de voltar à delegacia. Ela pode ir lá na defensoria e dizer, olha, é por causa disso. Então, ela vai ter uma prioridade, a forma de tratamento dela, a gente está conversando entre as instituições, integrando as instituições, para que a gente tenha um atendimento diferenciado. Porque a mulher ela não vai poder ficar sempre na frente desse agressor, tendo que passar pelo constrangimento, ela termina sem dizer, a gente termina tendo uma estatística que ela é mínima, porque essa violência é invisível, 70% dos casos ocorre dentro de casa. Entendeu? Então, assim, a mulher se sente, ela vai perdendo a autoestima, ela vai perdendo a capacidade de achar que ela é capaz de sobreviver sem aquele homem. Que aquele homem, somente aquele homem, pode fazer com que ela sobreviva. Mas qual é o nosso interesse? Não é desfazer lares. Então, nós temos que desconstruir essa violência simbólica, e isso passa pela desconstrução da cultura machista. Por quê? Porque são aqueles hábitos que a gente, sem querer, todo dia, você, nós nos pegamos com, não, sim, esse brinquedo é de menina, esse brinquedo é de menina. Isso aqui só o menino pode fazer, isso aqui só a menina pode fazer. E não é assim. Todos, dentro de uma família, devem conviver harmonicamente. Então, na hora que você não ajuda uma mulher vítima de violência, você está prejudicando uma família inteira. Porque os filhos da violência serão agressores muito piores. E nós temos que... Existe um tratamento pós-agressão, né, um grupo reflexivo para homens, que o Ministério Público atua nessa parte, mas a nossa atuação da defensoria é preventiva, porque nós precisamos educar. E aí eu digo que a Frente Parlamentar, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, os poderes de Estado, isso são políticas de Estado, têm que inserir nos currículos a questão da agressão, a questão de todos esses tipos de agressão, de explicar a Lei Maria da Penha, de explicar como as pessoas, até onde eu posso conciliar. E até onde eu estou me violentando. Dentro desse contexto, a senhora falou aí nos 5 tipos de violência. Qual é a violência, qual é o tipo de violência que mais comumente chega? A mulher ela só procura o atendimento quando a violência ela parte para a questão física? A maioria, quando parte para a questão física. E olhe, a violência psicológica é a pior violência que um ser humano pode sofrer.
porque a violência psicológica, ela cria rachaduras na sua alma. E as rachaduras na alma, elas não são consertadas. E enquanto a violência física, aquela que está no corpo, ela aparece, desaparece, a mulher esquece e ela roda o ciclo da violência, porque essa violência ela é cíclica, ela começa na lua de mel, da lua de mel vem para a tensão, da tensão vem para a agressão, e aí vem os chutes e outros comportamentos. Inclusive, nós lançamos um violentômetro. Que ação a mulher deve tomar quando ela tiver o marido tiver esse tipo de comportamento? E não é só o marido, é o filho. Isso pode ser o filho com a mãe, né? Então, assim, são as agressões dentro do lar. E o lar é a célula da sociedade. Se a gente tem a célula família doente, a gente vai ter uma sociedade doente. Verdade. Não é? É verdade. Em relação à defensoria, assim, quais são os dados estatísticos? Quantas mulheres procuram? Como é que é feito esse acompanhamento? A senhora disse que existe uma equipe multidisciplinar para receber e atender essa mulher, além das defensoras. A gente tem feito essa estatística, mas eu tenho feito ela no projeto. Sim. E dentro da defensoria ela está sendo feita, mas a gente precisou passar por uma reciclagem agora, para fazer um treinamento com o pessoal de frente, né, assistentes sociais e psicólogas, antes de passar para os defensores, perguntando, porque senão o número ele cai, ele se esvai, porque a mulher ela tem vergonha de chegar lá e dizer, não, eu sou vítima de violência. Então, assim, durante esses 2 anos do projeto, nós já fizemos mais de 15 mil atendimentos, fora palestras e outras atividades em várias cidades e aqui na capital, com o projeto, né? E o projeto, ele leva isso, o empoderamento feminino. Ele leva ações como oficinas de costura de corações, ele leva a saúde, ele leva a cidadania e nós levamos as palestras. E agora nós inserimos no projeto a manhã inteira de atendimentos e no período da tarde nós procuramos, quando em municípios do interior, que aqui em Natal nós já fizemos em alguns bairros, nós precisamos fazer uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal sobre isso, mas assim, eu acho que Natal está bem à frente, porque Natal tem casa-abrigo, nenhuma cidade, nem o estado tem casa-abrigo, nem casa de passagem, porque os municípios pequenos, eles não podem ter casa-abrigo, porque facilmente o agressor poderia identificar. Mas uma casa de passagem, se eu não posso dormir hoje na minha casa e eu não tenho onde dormir para sobreviver, eu preciso ter pelo menos um lugar onde eu possa dormir. Não é verdade? Sim. Então, a gente está criando salas lilás. A primeira foi na DPGRAN, com a secretária hoje, Sheila, né, que criou a sala lilás na DPGRAN para um atendimento diferenciado desde a polícia. Porque no plantão vai para a delegacia geral, porque as DEANs só funcionam durante a semana e no período, né, do expediente normal. Comercial. E agora o ITEP conseguiu também a sala lilás finalmente, né, para que a vítima não fique em frente ao agressor. E nós precisamos fazer isso na defensoria, nós precisamos fazer isso no Poder Judiciário, nas varas que atendem as mulheres que sofrem violência, a violência mais grave, que é o estupro, e ela fica na frente do estuprador antes da audiência. É uma segunda violência, vamos dizer assim. Nem todas as mulheres têm coragem. Tem mulheres que desistem de fazer o exame, até porque eu não sei como é que está a questão do funcionamento, mas o ITEP era até 10 horas, e aí ela tinha que voltar para casa e esperar para no dia
seguinte fazer o exame, mas a lei permite que se vá a hospitais da rede pública e se faça esse exame no hospital. Ok. Doutora Ana Lúcia, eu peço licença à senhora, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o comitê de imprensa. Tá bom. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Marina jogou essa garrafa de refrigerante no lixo seco. A garrafa foi apanhada pelo catador João e transformada nesse pote de iogurte. Maurício comprou, bebeu o iogurte e jogou o pote no lixo seco. Aí veio o catador João e ajudou a transformar o pote de iogurte em sacola plástica. Vovó Irene usa a sacola para levar as compras para casa. Depois de usada, a sacola foi para o lixo seco. E junto com outras sacolas, se transformou em mais uma garrafa PET. Você pode fazer o mesmo. Separe o lixo úmido do lixo seco e ajude a construir um mundo melhor. Repense, reaja, recicle. Uma iniciativa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Estamos de volta com o Comitê de Imprensa, hoje entrevistando a defensora pública Ana Lúcia Raimundo. Nós estamos conversando a respeito dos 11 anos da Lei Maria da Penha, os avanços e o que ainda há para melhorar. Doutora Ana Lúcia, nós estávamos falando no primeiro bloco a respeito dos avanços da lei, das estruturas que essa mulher tem para procurar se ela está se sentindo violada em algum direito, não necessariamente somente em função da violência física. Até porque, como a senhora falou, a Defensoria ela divulgou um violentômetro onde essa violência ela começa de forma sutil, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. É verdade, ela começa... No começo tudo está muito bem, todo mundo está muito apaixonado e aí de repente começam as tensões no lar. E com essas tensões vem gritos, ofensas, humilhações. Isso aí tudo faz parte da violência psicológica, da violência moral. E tudo isso vai baixando a estima da mulher. Então essa mulher vai se sentindo um ser incapaz de sair daquele sistema, daquele ciclo da violência. Então ela precisa saber o que é. E o homem precisa saber que ele não pode tratar a mulher dele assim. Que ele tem que tratar a mulher dele bem, que ele tem que saber que ele tem que tratá-la como ele gosta de ser tratado por ela. Então são direitos iguais. Quando se fala em feminismo, se fala, mas o feminismo quer que a mulher se sobreponha. Não. A mulher se sobrepõe no femismo, que é igual a machismo. Que machismo é homem se sobrepondo à mulher. E feminismo é mulher se sobrepondo a homens. O que nós queremos? Apenas que todos sejam tratados de maneira igual, como diz o artigo 5º da Constituição da República. Todos são iguais perante a lei. Mas o homem não tem uma lei para ele. Por quê? Porque essa lei é uma ação afirmativa. O nosso Estado brasileiro, ele precisa de uma lei para poder dizer, homem, você não pode agredir a sua mulher. Homem, a primeira imagem que se tem de um homem e uma mulher é a imagem ancestral de um homem com um porrete depois de ter abatido a sua mulher, né? E tratá-la dessa forma. E depois foi evoluindo e na Idade Média continuou, aí surgiu o movimento iluminista, as sufragistas, Simone de Beauvoir,
que foram trazendo luz para essas mulheres e mostrando para elas que elas tinham uma vida individual, fora a vida do marido, porque ninguém pode ser feliz se não é feliz consigo mesmo. É verdade. Entendeu? Então, começa daí, essa construção do homem entender que essa forma que nós somos criados, ela deve ser mudada. Então, assim, por que um homem não pode lavar prato? Por que o homem não chora? Engole o choro. É verdade. Não volta apanhado. Não faça isso. E a menina não. Seja frágil. Bela, recatada e do lar. Exatamente. Não. Nenhum dos dois deve agir agredindo ninguém. Nenhum dos dois deve gritar com ninguém. Ninguém precisa segurar o choro. Nós somos seres humanos e como seres humanos, homem chora. E olha, já foi constatado em pesquisas importantíssimas que as pessoas que choram, as pessoas que choram são as pessoas mais fortes. Porque as fracas não têm coragem de chorar. De demonstrar os sentimentos, na frente, né, dos outros, mas sozinho chora. É verdade. Falando dessa questão da cultura machista, a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui da Câmara Municipal, em parceria com a Defensoria, realiza uma palestra levando informação numa escola na Zona Norte, a Escola Estadual Miriam Coelho, para crianças e adolescentes. Qual a importância dessas ações, não é, de levar informação desde a mais tenra idade a respeito dessas questões? É importantíssimo, porque é a partir daí que você está construindo um novo ser e que a gente vai ter uma perspectiva de um futuro melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens, entendeu? Que não conseguem entender porque foram criados de forma diferente. Então você vai explicar para ele o que é machismo, o que é feminismo, o que é sexismo, o porquê isso, porquê não pode, porquê temos que tratar as mulheres iguais, porque a mulher não é o sexo frágil, porque a mulher ela pode participar de todas as atividades. Ela pode ser jornalista, ela pode ser defensora, ela pode ser juíza, ela pode ser promotora, ela pode ser lutadora. Isso. Agora a gente tem até na televisão uma mulher que luta e é policial. Porque geralmente quando você pergunta nas escolas, quando você crescer, você quer ser o quê? Aí as meninas querem casar, querem ter filhos, mas não necessariamente o casamento é uma etapa da vida de uma mulher. Pode ser, como não é da vida de um homem. Mas, assim, não que a gente queira dizer que não se deve construir um lar. Mas que as coisas acontecem paralelamente, né? Exatamente. Então, a gente vai mostrar para essas crianças que elas precisam ser tratadas bem, ser tratadas iguais, que o pai e a mãe, eles têm que respeitar até um certo ponto o limite. As crianças têm um limite, mas esse limite ele não pode ser tão radical que diferencie o menino da menina. Não existe brinquedo de menina nem de menino. Nem existe cor de menina e cor de menino. Existem seres humanos que estão sendo criados e formados, né, para isso. Então, a Defensoria Pública vai para falar sobre a Lei Maria da Penha, para falar sobre as violências, os tipos de violência que podem acontecer e que as crianças não podem aceitar, que elas têm que conversar com os pais delas. E às vezes, como a gente já andou por esse estado inteiro e já ouviu crianças, a criança vem, tia, vem aqui, vem falar com a minha mãe, porque a minha mãe apanha todo dia. Ah, meu Deus. Porque a minha avó apanha do meu tio todo dia. E aí a gente leva uma cartilha, a gente leva uma história, a gente tenta conversar com a mãe, mas a mãe não sabe nem ler. Então, assim, a educação, e aí a importância da Frente Parlamentar de criar sistematicamente nas escolas do município, não só para os alunos, mas também ter aquele momento da família, chamar a família
para conversar com a família, para explicar toda a questão. Chegou ao ponto de um agressor dizer: não, doutora, mas eu casei com ela, eu recebi um papel, ela é minha, eu faço o que eu quiser. Como se a certidão de casamento fosse uma certidão de posse. Exatamente. E amor não é posse, nem da mulher, nem do homem. Verdade. Né? Entendeu? Então a gente tem que mudar esses conceitos. Então foi muito importante a criação da Frente Parlamentar da Mulher. Está sendo importante esse momento que a gente vai ter amanhã na escola, e eu acho que seria muito importante nós termos no município de Natal um programa que levasse às escolas a Lei Maria da Penha e por que ela existe, para a gente poder dar o conhecimento e também dar a estrutura. Dizer que existe uma defensoria, que existe uma delegacia, onde são as delegacias, como eu faço para chegar lá, em que caso eu vou, como a gente pode conversar para melhorar aquela situação naquela família, entendeu? Então, assim, essas questões precisam ser abertas. E quanto mais se fala, mais casos vão aparecer. A gente pensa que não. Quanto mais a Lei Maria da Penha aparecer, a violência vai diminuir. Não, ela vai ser descortinada, porque essa é uma violência invisível, porque ela está simbolicamente no nosso imaginário, porque foi passado para nós, desde a nossa infância, toda essa criação, esses costumes que estão tão arraigados. E eu digo que nós vivemos como nossos tataravós em muitos casos. E isso precisa ser mudado. O homem pode sim lavar prato, o homem pode sim chorar, o homem deve conversar com a sua esposa, devem dividir as suas aflições. E na hora que a coisa se torna posse, ela se torna doença. E doença tem médico, tem que ser tratada por médico. E lá tem psicólogo, e esse atendimento psicológico é gratuito. E ele acontece também para o homem. Vamos supor, a senhora disse que o papel da defensoria e dessa rede não é desfazer lares, né? Não, é de tentar resolver a situação da maneira que seja melhor para o casal, vamos dizer assim. Nesse sentido, vamos falar, a gente falou muito da questão da mulher, vamos falar um pouquinho agora do agressor. Existem agressores que são irremediáveis, que eles não, que isso vamos dizer assim, até uma doença, ou existe aquele agressor que foi um fato isolado e que ele pode vir a ser tratado, fazer essas terapias e tudo? Existem pessoas doentes, né? Mas no tratamento para agressores, a reincidência tem sido 0. Mas a defensoria não trabalha com esse pós-agressão. Nós trabalhamos com o pré. Entendi. Então, no sentido de evitar. Isso. Por quê? Porque já existe uma instituição de justiça que trabalha com o pós. Então, nós precisamos evitar. Então, a gente precisa levar a conhecimento das pessoas, esclarecer ao homem que, querendo ou não, até uma certa forma, também é vítima de um sistema que o torna o provedor, o forte, aquele que não cai nunca, aquele que precisa mostrar através de atos que ele é quem está no comando, no comando. Então a gente precisa desconstruir isso, porque hoje as famílias, as mulheres saem para trabalhar, então tem que ser a atividade, ela tem que ser dividida, né? E hoje, né, com a nossa entrevista, nós estamos começando o Agosto Lilás, que já teve o lançamento na SPM, na Secretaria de Políticas Públicas Estadual, no dia 25, e que amanhã tem a sua programação toda, né, iniciando todos os dias, quase tem atividades em várias escolas, instituições, COSERN, CAER e tudo. E o município precisa também levar para os seus servidores, para os seus professores. E os professores
Nós também podemos ir aos alunos, mas os professores precisam também. Que são aqueles que estão diariamente com esses alunos, muitas vezes escutam relatos, não é? A importância, a informação ela é libertadora, não é? A possibilidade de você conseguir já na base evitar que isso venha acontecer quando essas crianças forem adolescentes ou adultas. Isso, não é? até num desenho a professora pede, me desenha a violência no lar, e daí ela vai conseguir ter uma imagem do que pode estar acontecendo dentro de um desses lares. E aí, nesse momento, ela vai procurar conversar, inicialmente dentro da escola, se necessário, na delegacia, né? E aí a gente tentar solucionar toda essa problemática que é fundamental. Doutora Ana Lúcia, o nosso programa está quase chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora se dirigisse talvez a alguém que esteja nos assistindo, tenha notícia de algum caso de violência ou esteja sofrendo violência. Uma palavra de coragem para essa pessoa, para essa mulher, e um telefone da Defensoria que ela possa ligar e ter mais informações. O telefone da Defensoria, eu não tenho de cor para te dizer agora, mas o que eu digo para as mulheres é o seguinte: lugar de mulher é onde ela quiser. E nós, da Defensoria, nós estamos aqui por todas aquelas mulheres machucadas demais para ir embora, com medo demais para retrucar e que sofrem essa violência diariamente. Que elas saibam que elas podem sim ser alguém, que elas podem sim construir uma vida diferente, que elas podem sim serem as donas dos seus próprios destinos e que elas precisam buscar isso. E que se precisar, nós estamos lá. E quando nós trabalhamos, nós levamos oficinas para o empoderamento dessas mulheres. Ok, doutora Ana Lúcia, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Comitê de Imprensa e dizer que o nosso programa está de portas abertas. Eu é que agradeço, e a Defensoria está de portas abertas quando vocês quiserem também fazer um programa externo. Tá bom, tá então. Bom? Muito obrigada. Muito obrigada a você que nos assistiu até agora e até o próximo Comitê de Imprensa. TV Câmara, a TV do povo de Natal.